Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Evangelho de Mateus 10, 16 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Jesus continua nos enviando. E você? Se sente no mínimo chamado? E vai desmanchar o teu batismo, por acaso? E como é que a gente vive a nossa fé? Como é que nós compreendemos a nossa missão? Com certeza, alguma coisa cada um de nós vivemos. Alguns conseguem viver mais. Alguns já entenderam o que é a missão e não conseguem viver mais sem a missão de Deus. Louvado seja Deus! Mas viver a missão é fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Jesus não nos engana. Viver o projeto do bem é de alguma forma incomodar o mal. Viver o projeto do mal existe a sua zona de conforto, porque o bem ele não persegue o mal. O bem ele simplesmente propõe um caminho alternativo para ti. Mas o mal não. Ele não consegue ficar quieto diante do bem que está acontecendo. Então ele tende a criticar, a desconstruir, a descredibilizar, sempre vai arrumar uma forma de deformar o amor e a vida do amor que está sendo vivenciada. À medida em que Jesus diz, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos, nos traz esta conscientização. Depois, a perseguição no tempo de Jesus, ela chegou a um ponto em que os cristãos eram mortos, e muitos cristãos. Também hoje continua acontecendo em nossos dias. Jesus diz, como ele diz também nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, aliás, de 5 a 7, olha, não enfrenteis o malvado. É verdade, às vezes o lobo é tão grande, o gigante é tão grande, que a gente só vai entregar a nossa vida gratuitamente. Então, nos fortalecer no projeto de comunidade, nos proteger coletivamente, para que nós nunca nos sintamos só e tenhamos força de enfrentar o grande dragão que está aí no mundo. Depois, Jesus vai dizer, olha, também vai ter problemas nas famílias, um irmão entregará outro, pai contra filho. Aconteceu isso, porque quem estava dentro do projeto do Império Romano, um soldado, e com certeza tinha que perseguir os cristãos, independente de ser a família ou não. O que nós não podemos hoje, gente, é que não por uma força do império, não por uma força política, que também aconteceu muito e está acontecendo no nosso meio, que é uma falta de inteligência humana, um amor cego, termina muitas vezes colocando, por razões de fé, usada e manipulada pela política, colocando cristãos contra cristãos, irmãos contra irmãos, dividindo família. Esse evangelho não é o de Jesus. A palavra evangelho significa uma grande notícia. Mas o que é uma grande notícia para o imperador? Era o projeto do imperador. Uma grande ou uma boa notícia para Jesus era um projeto de vida.
Cuidado que nós temos muitas boas notícias. Fixar nossa boa notícia na notícia de Jesus é gerar vida, é saúde familiar, é fraternidade social, é viver esse projeto como o Papa Francisco traz nesta encíclica: somos todos irmãos. Sabedoria para saber discernir o trigo do joio no mundo de hoje. O Senhor nos abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.